Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala. Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Olhar da Cidadania destaca... No programa de hoje vamos falar sobre a crise e o desemprego no Brasil, com Patrícia Toledo Pellatieri, coordenadora executiva do Diese, e Ana Paula Saviati, que é historiadora. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal. Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala. Patrícia Toledo Pellatieri é economista e coordenadora executiva do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, pesquisadora na área de políticas públicas e mercado de trabalho, com enfoque em gênero, previdência e estrutura tributária. Ana Paula Saviati possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, mestrando em História Econômica pela mesma instituição. Atualmente cursa o curso de doutorado sobre crise econômica e dívida brasileira. Ela realiza este estudo na Faculdade de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Sejam bem-vindas ao Olhar da Cidadania. Atualmente o país conta com mais de 13 milhões e 400 mil desempregados. É produto da nossa crise econômica? Não é só o número de desempregados, tem os desalentados, que são simplesmente pessoas que não estão conseguindo mais procurar emprego. Talvez para o nosso ouvinte isso fique muito distante, mas o que é não conseguir procurar emprego mais? Se você está desempregado, como é que você faz para pagar a xerox do seu currículo? Se você está desempregado, como é que você faz para tomar uma condução para entregar currículo? Para usar a internet? Você vai tornando a situação do desempregado impossível. Aí ele só vai poder procurar emprego o quê? Na região onde ele mora? Então, o desalento, hoje no Brasil, está em 4,7 milhões. E é esse índice que aumenta com mais velocidade do que a possível queda de desemprego que a gente está tendo. Patrícia, como você analisa esse cenário? Nós olhamos com muita preocupação, principalmente olhando agora e projetando o futuro próximo e o futuro um pouco mais distante. Todos eles são desalentadores, olhando o mercado de trabalho. Então, como a Ana estava colocando, você tem um aumento do número de desalentados, você tem uma saída da população da PEA, portanto, não estão computadas, você tem uma baixa na queda da taxa de ocupação, o que é muito preocupante. Desses 13 milhões e 400 mil desempregados, quase 5 milhões são jovens entre 18 e 24 anos, tem uma grande parte de mulheres negras. Então, para quem pensa o futuro do país, muito mais do que... Não que a gente não deva pensar o hoje, porque as pessoas precisam sobreviver o hoje para ter o amanhã, mas quem pensa política pública, desenvolvimento do país, não olhar para essa camada da população jovem, é muito preocupante, porque significa um país que não vê o seu futuro. O país vive um momento difícil. Como sair dessa crise econômica? Bom, o programa já cumpre um papel muito importante, que é tentar trazer leituras, interpretações que não talvez estejam ligadas 24 horas na televisão, né? Interpretações que busquem outras formas que não são divulgadas massivamente, né? Porque existe na televisão, no rádio, no jornal impresso, na mídia, enfim, uma interpretação da econômica muito particular, muito específica, que é vendida, que é panfletada como se fosse natural. Não tem debate, né? Porque, afinal de contas, a economia é assim que funciona, assim como a roda gira, a lusitana funciona, então a economia precisa disso. A gente teve a reforma da questão do trabalho, porque ia ter mais trabalho, mas não teve, mas então a gente precisa dar mais uma reforma. Interessante notar que para problemas do capitalismo, para problemas do capital, você precisa dar mais capital. Então não tem trabalho, então vamos reformar o trabalho e vamos abrir para mais mercado. Mas o mercado foi aberto e mesmo assim não foi suficiente. Então vamos permitir que o empresário, que é aquele que oferece trabalho,
pague menos ainda multas e arque com menos ainda seguro do trabalho. Então vai lá o governo e faz uma proposta de reduzir em 90% as normas de segurança do trabalho. Então a gente está vendo que a solução por mais capital, por mais mercado, vai fazendo aquilo que a Patrícia está colocando. Qual é o futuro disso? Né? Lembrando que a gente está olhando essa massa de desempregados e a gente está olhando que os empregos produzidos são de baixíssima qualidade. Isso também a gente pode colocar, porque os empregos criados não são de CLT, né? Isso é CLT, né? É o cara que entrega de bicicleta do banco, né? Ou seja, ele paga para usar a bicicleta para fazer um serviço de entrega, né? A gente tem visto cada vez mais. Ele está empregado. O emprego dele é igual a um emprego de carteira assinada, com jornada garantida? Há uma relação injusta entre capital e trabalho no país. Isso está claro. Como se caminha para uma conscientização da classe trabalhadora para resolver isso? Eu tenho a impressão, e a gente tem discutido muito isso no meio acadêmico, no meio, enfim, do próprio movimento sindical, nesse momento não dá para vacilar. Então, na questão anterior, o que se fazer? Então, acho que a responsabilidade de quem estuda, de quem estuda o mercado de trabalho, a questão da economia, tem por obrigação, nesse momento, não ficar em cima do muro. Porque a disputa, e entrando na questão que você coloca, ela é muito desigual. Ela sempre foi desigual, na verdade. Mas nós estamos num momento do capitalismo onde a questão do acumular, ela é tão mais severa que pouco importa se no momento seguinte estivermos todos mortos, inclusive o próprio capital. Sim. Porque quando você olha o que está acontecendo, você fica falando, mas nós estamos caminhando para o precipício. Porque o que significa? Nós tivemos um aumento das famílias que não têm renda. Um aumento de mais de 5 pontos percentuais de famílias inteiras sem nenhuma renda. Isso, você fica olhando, bom, mas não faz o menor sentido nem para o capitalismo isso, tá certo? Porque você precisa do consumo para o capital se reproduzir. Mas é que está tão desigual essa relação e os espaços dados por interesses muito individuais que, no meu entendimento, o enfrentamento tem a ver com o resgate do coletivo. Não dá para as pessoas saírem com alternativas individuais. Retomar ou iniciar um projeto coletivo de país? A gente diz retomar porque nós tivemos momentos de inflexões do movimento, enfim, dessa coisa do coletivo. E acho que nós temos uma ebulição neste momento no país, que é uma oportunidade desta ou retomada ou nova formação, porque a gente fala retomada, mas os movimentos coletivos hoje são diferentes da década de 1970, eles são outra coisa, mas nós temos um momento efervescente e as manifestações que estão acontecendo ou estão marcadas para acontecer em junho, elas têm a ver com esse momento. E esse momento requer que a gente faça uma reflexão sobre tudo, inclusive aquilo que a gente gosta. Por exemplo, na música. Qual é a tendência que você mais gosta, Patrícia? Eu sou uma pessoa muito eclética. Eu geralmente costumo dizer que eu gosto da boa música. Sim. Então, desde o rap, do clássico, eu passeio por um pouco de todas elas. Você escolheu uma cantora emblemática, Elza Soares, Maria da Vila Matilde. Isso mesmo, tem muito a ver com o momento, eu acho que é esse retrocesso na questão das conquistas feministas, que eu acho que é muito importante, e tem uma questão de uma admiração muito particular por esta figura que é a Elza Soares, que ela se reinventou, né? E ela dialoga com a juventude, o que eu acho que é admirável. Vamos ouvi-la. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho.
Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, fui agora no pule. Quase te ofereço um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou pegar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho no esculacho. Digo que é mimado, que é cheio de dedo. Mal acostumado, tem nada no pé. Deita viradão e rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Pra cima de mim, pra cima de uma, jamais mané. Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a crise e o desemprego no Brasil. Com Patrícia Toledo Pellatieri, coordenadora executiva do Diese, e a historiadora Ana Paula Saviati. Ana, com a crise, a gente discute o nosso sistema político. Opa! A democracia representativa já esgotou? Vamos falar de representação, de uma nova representação? De uma representação direta, mais participativa? Vamos buscar que essa democracia seja ainda mais democrática, uma democracia mais radical naquilo que ela se propõe, que ela seja mais direta, que os indivíduos participem mais diretamente e que transfiram menos, e sejam menos representados e sejam mais eles próprios, né? Os seus representantes. Posso fazer uma ponte com o que a Patrícia falou? Ontem eu estava lá buscando os dados para vir para o programa, né? E aí eu fui lá no site do FED lá para ver como é que estava o índice deles lá de desemprego, e o índice de desalentados deles é gigante, né? E aí o FED deu uma notinha de rodapé muito interessante. Aí estava falando da massa de pessoas, famílias que não têm renda alguma. E aí o FED, olhando para a realidade deles, falando, olha, se aumentar o número, né? Se houver um número muito grande de empregados, eu falei empregados, certo? Se a gente entrar em mais do que pleno emprego, se a gente, né? Porque para eles o que é pleno emprego? Se
4,8%, 5%, 6% da população já estiver, se fora disso, tiver todo mundo empregado, só esse núcleo não estiver, pleno emprego. Então, o que a Patrícia está falando? Tudo isso de gente aí que não tiver empregada, olha, para o índice geral tá ótimo. Então, o que o Fed está falando? Se a gente tiver mais gente empregada, vai haver um problema, vai haver inflação. Então, veja só, né? A Patrícia colocou, não é nem interessante para o capital, né? Porque as pessoas não estão consumindo, mas olhando por um outro espectro, não o nosso, o espectro de lá, se todo mundo trabalha, o discurso dominante fala que, bom, trabalho gera inflação, né? Porque vai gerar consumo. E do outro lado, o que também eles podem falar? Bom, se tem gente desempregada, eles puxam o quê? Ou seja, no mercado você está trabalho. criticando um modelo de raciocínio econômico que é muito atrasado. Atrasado se a gente passa na perspectiva de que a economia tem que funcionar de outro ponto de vista. Porque para a economia capital, ela, finíssima. Certo? Agora, se a gente entende que a reprodução da sociedade precisa funcionar de outra forma, então a gente tem que exigir outra forma de entendimento. Não uma que o Banco Central, por exemplo, de uma grande nação, entenda que se todo mundo tiver em pleno emprego, isso é superando a margem dos 5,5%, isso vai gerar inflação, isso é ruim para a economia do país. Então, ou seja, a gente pode chegar à conclusão, Joel, de que a inflação norte-americana também tem uma quantidade artificial, mantida artificialmente baixa, porque esse número de pessoas que estão sempre desempregadas mantém os salários deles sempre muito baixos. Né? É o famoso tal exército de reserva, né? E isso, claro, leva a uma concentração de renda. Opa! É só o que ele faz. Muito bem. Alguns especialistas dizem que nós já estamos na recessão. Já tecnicamente nós estamos, se não estamos, estamos chegando na recessão. Fechamento de postos de trabalho, salários muito baixos. Nesse ambiente, qual o olhar do Diese? Como nós caminhamos para uma solução, né? Quem está nos ouvindo fala, poxa, tudo bem, eu estou desempregado, qual é a perspectiva? E lembrando que a gente vive numa era digital, né? Que alguns postos de trabalho no futuro não existirão mais. Pois é, na verdade a gente deveria estar aqui hoje discutindo como é que nós dividimos os ganhos dessa nova tecnologia, né? Como nós fizemos na década de 1980, no final, a questão dos ganhos da reestruturação produtiva. Nós deveríamos estar discutindo exatamente isso, uma vez que é inevitável e é bom. É bom você ter a possibilidade de desenvolvimento tecnológico que acabe com os trabalhos penosos. Tudo isso é muito importante. Nós deveríamos estar discutindo a partilha disso, porque o trabalho criativo, ele é o trabalho humano. E você sempre vai precisar do trabalho criativo, até para as novas tecnologias funcionarem. Então, nós deveríamos estar discutindo isso. É que o ambiente presente, ele é tão desfavorável que nós ficamos discutindo como é que a gente coloca tanta gente que perdeu os seus postos de trabalho para dentro da economia novamente, para dentro do sistema. Então, é verdade que o capitalismo precisa de uma reserva para se manter, mas nós estamos muito acima dessa reserva. Sim. Então, né, nós tivemos próximo do que o capitalismo acha suportável como reserva para manter os ganhos de 2004 a 2014. A partir daí, nós começamos ladeira abaixo. Então, não tem mágica nisso. Se nós não retomarmos um processo de desenvolvimento com crescimento econômico, não tem como gerar emprego. Não tem, e aí não tem mágica. Então, é preciso discutir um projeto e colocar em prática um projeto de desenvolvimento e crescimento econômico para o país. É claro que a gente prefere falar em desenvolvimento e não crescimento, porque nós estamos falando que o crescimento pelo crescimento também não significa bons postos de trabalho.
Você pode até gerar postos de trabalho, mas não bons postos, não necessariamente, mas desenvolvimento pressupõe que você faça uma distribuição minimamente mais justa. Não que ela seja justa, mas minimamente. Nós tivemos uma concentração de renda nesse último período que ela é escandalosa, num período muito curto, né? Então, assim, a faixa de rendimento, só dentro do próprio trabalho, do rendimento do trabalho, que era em 2014 27 vezes maior do que a dos mais baixos, hoje é 31 vezes maior, entendeu? É absurdo, né? É muito rápido, né? Então, esse momento requer também que a gente discuta um novo conceito de sindicalismo? Não tenha dúvida. Por várias razões. Pelas formas de organização que estão colocadas na sociedade e pela própria estruturação do mercado de trabalho, que é muito diferente de quando o sindicalismo se constituiu. Até o novo sindicalismo se constituiu, que eram fábricas com grande concentração de trabalhadores. Hoje você tem uma pulverização, você tem novas formas de trabalho, novas formas de contrato. Para além disso, o sindicalismo, ele é baseado no assalariamento formal, mas você tem metade do trabalho, mais da metade atualmente, da ocupação que é fora do mercado formal, sem representação. Então, o sindicalismo tem que discutir como é que você representa os trabalhadores de uma maneira geral, independentemente da sua forma de contratação. Sim. Muito bem, nós vamos dar uma pausa na entrevista com Patrícia Toledo Pellatieri, coordenadora executiva do Diese, e a historiadora Ana Paula Saviati, para ouvir o professor Marcos Pérez. Olá, Marcos. Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. No dia 7 de maio deste ano, o presidente da República baixou um novo decreto, a pretexto de regulamentar a Lei 10.826 de 2003, também chamada Estatuto do Desarmamento. Em pouco tempo de vigência, o novo decreto já provocou uma ação no STF contra ele, vários pronunciamentos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e uma avalanche de reações pela imprensa e pelas redes sociais. Por que tudo isso? O motivo central é que o decreto é nitidamente ilegal. É que o decreto amplia as hipóteses de obtenção de porte de arma de fogo, quando não poderia, à luz da lei, fazer isso. São 14 novas hipóteses que a lei não prevê, algumas, no meu modo de ver, inexplicáveis. Veja só, qualquer fiscal que represente o Estado, agentes de trânsito, os amarelinhos aqui em São Paulo, oficiais de justiça e advogados passam a figurar entre os privilegiados que podem obter porte de arma. A lei trazia, e ainda traz, uma clara política pública, visando a contenção da violência por meio da proibição do porte de arma. A lei diz o seguinte, artigo 6º, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional e delimita as exceções, praticamente todas ligadas às forças de segurança do Estado. O decreto inverte completamente essa lógica, defere o porte de armas a um número muito grande de pessoas, tem clara intenção de disseminar armas de fogo pelo país como uma estratégia de defesa pessoal contra a violência urbana. Ou seja, o decreto é ilegal. Quem delibera políticas públicas é o Congresso Nacional. Quando o Congresso faz, como acontece com a Política Nacional de Desarmamento, o presidente da República tem que executá-la e não contrariá-la. Entre 2003 e 2008, a Política Nacional de Desarmamento freou o número crescente de homicídios até então. A partir de 2008, os homicídios voltaram a crescer, mas mesmo assim em uma proporção muito menor do que antes da vigência do Estatuto do Desarmamento. Hoje temos no Brasil mais de 60 mil homicídios por ano. O que a Guerra do Vietnã matou de norte-americanos em 10 anos, o Brasil mata de cidadãos brasileiros por ano, por meio de armas de fogo. Parece bizarro, para dizer o mínimo, que uma política pública de armamento da população civil seja implantada em um país com os gigantescos níveis de violência que já temos.
O Congresso pode derrubar o decreto do porte de armas de Bolsonaro. A Constituição lhe dá poderes para isso. O STF também tem esse poder. Torçamos para que as nossas instituições democráticas funcionem. Um abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos. Nós continuamos nossa conversa sobre a crise e o desemprego no Brasil com Patrícia Toledo Pellatieri, coordenadora executiva do Diese, e a historiadora Ana Paula Saviati. Ana, na escolha da música da Patrícia, ela falou das mulheres, né? Nesse contexto de desemprego, de crise, a mulher é uma figura que me parece uma vítima maior, né, do que está acontecendo. Ontem, tentando ver os dados específicos do IBGE, né, quem são os colocados como categoria de empregados, consta as pessoas que trabalham, mas não são remuneradas. Quem são essas pessoas? Bom, as mulheres com trabalho doméstico, por exemplo. Ora, bolas, né? Eu estava conversando com a colega esses dias. Em casa, o que é o trabalho doméstico? O que é o trabalho da dona de casa? Fazer comida, cuidar das crianças e manter a rotina diária de um núcleo familiar. E agora cuidar dos idosos, né? Isso também. A mulher, ela vai sair de casa, vai manter todo esse trabalho que a gente descreveu e vai conseguir um outro posto de trabalho. Isso desde os primórdios desta forma de trabalho assalariado, ela sempre fez toda essa jornada de trabalho feita em casa, trabalhou no mesmo lugar que o homem trabalhou, mas recebeu um salário menor. Ou seja, ela só acumula trabalho e socialmente a gente escuta que a mulher não é capaz de trabalhar. Na França, o trabalho doméstico já é compensado com a previdência, né? As mulheres lá podem se aposentar com o trabalho doméstico. Nós temos aqui no Brasil uma proposta do governo para a reforma da Previdência e, claro, não está constando isso, né? O trabalho doméstico. Pelo contrário, está penalizando algumas categorias profissionais. Como é que vocês veem essa proposta do governo? Ela é desastrosa, talvez essa seja a palavra mais simpática para descrever. E ela é desastrosa para toda a classe trabalhadora, sem exceção, penalizando com mais força, talvez, algumas categorias, que na verdade, ao contrário do que o governo diz, penaliza os menos privilegiados, mesmo no campo do trabalho. Então, penaliza as mulheres. Se você colocar quem são o perfil desses trabalhadores, são os negros e as mulheres negras, em especial, as trabalhadoras rurais, os trabalhadores rurais de uma maneira geral, mas mais fortemente as trabalhadoras rurais, as professoras do ensino básico. Ao contrário do que se diz, na verdade, a proposta tira das populações mais vulneráveis e concentra para os mais privilegiados, que não estão na classe trabalhadora. Não estou nem falando dos segmentos mais privilegiados da classe trabalhadora. A proposta, ela caminha para beneficiar interesses muito... Da capitalização. Isso, que é o setor financeiro. São os institutos de previdência privada. Então, isso está muito claro, que esta proposta não é para beneficiar a população e nem tampouco o Estado. Porque o que está colocado ali, o ônus que virá para o Estado será severo. E nós temos exemplos de vários países que nos mostram isso. Muito bem, na defesa dessa reforma do governo, alguns veículos de comunicação acentuam a importância para a economia, mas não analisam um outro lado. Qualquer pessoa pode entrar na internet e ver que há 500 empresas devedoras da Previdência, empresas que estão economicamente muito bem. Por que essa disfunção? Eu posso, como é que você vê isso? Eu vou dar um passinho atrás para conseguir chegar aí onde você está perguntando, né? Patrícia colocou agora, né? O governo está falando que nós temos que ter um desenvolvimento qualitativo, não tem mágica. Mas o que o governo fala? Que tudo isso é necessário porque, graças a todas essas medidas que vão ser feitas, nós vamos criar mercado. Então, o que não é dito? Vamos olhar o não dito, né? O governo não está falando que ele vai produzir postos de trabalho, ele não está dizendo quem vai produzir postos de trabalho, está dizendo que vai gerar condições para que o mercado
crie postos de trabalho. Então o governo, com essas medidas, e que o jornal buzina 24 horas que elas são necessárias, está dizendo que, eu vou sair para entrar no mercado. Agora, se o governo diz que ele não é o mercado é esse outro ente que vai entrar no lugar Você dele. está falando uma coisa importante, o governo está abandonando a posição de mediador nesse processo. Sim, quem tem que fazer isso é o mercado. Eu saio e entra o mercado. Se o governo está dizendo que ele vai sair, qual é a garantia que ele pode dar à população de que o mercado vai fazer o que ele está dizendo? Essa é a questão. O que não é dito é isso. Quem disse que o mercado vai criar postos de trabalho? Quem disse que vai ser bom uma aposentadoria regulada pelo mercado? Que é isso, que se trata disso. O governo sai e entra a capitalização. Sai o fundo público, mas tem o termo solidário. Sai o solidário e entra a capitalização. E se entra a capitalização, o que a gente está falando? A gente está abrindo um bolo, um neco gigantesco para o mercado financeiro. O que são fundos previdenciários? O que são fundos de previdência? São fundos que administram a capitalização. Nós somos baseados numa previdência de fundo solidário. Nossa previdência, da minha mãe, do seu pai, do seu tio, da sua avó, ele é baseado num fundo geral da população que, conforme as pessoas vão se aposentando, é administrado. Se quebra isso e entra a capitalização, quem é que vai administrar? Não é mais o governo, é esses fundos. Ou seja, o mercado é o mercado. E em relação à terceirização, também esse processo empurra os trabalhadores para a terceirização. Sim, então a gente está falando, né? De novo, conversando com um taxista, agorinha mesmo. Se bater o carro dele, se ele se machucar batendo o carro, ele é motorista de aplicativo, o que acontece? Ele está totalmente desprotegido. Patrícia, não se fala mais de subemprego, né? Fala-se de empreendedorismo, né? As pessoas falam, olha, uma crise de desemprego, você agora vai ser empreendedor, e né? aí você vai ser o seu mercado. A iniciativa do empreendedorismo é interessante, mas é colocada neste momento para a população que está desempregada e precisaria, né, de oportunidade até para ser empreendedor, isso me parece um pouco perverso. O empreendedorismo, ele é algo bom se ele for, de fato, empreendedorismo. O que nós temos não é um empreendedorismo no conceito clássico. O que nós temos são estratégias de sobrevivência. Então, quando a gente olha quem são os empreendedores de 2 anos para cá, 2017 e 2018, nós vamos ver que são das ocupações elementares. Auxiliar de servente, auxiliar de cozinha. Isso não é empreendedorismo, são estratégias de sobrevivência, o que é muito diferente. Eu queria comentar sobre a questão do Estado, porque eu acho que é muito importante nas campanhas, se é que a gente pode chamar desse jeito, na última campanha presidencial, foi muito demonizado a questão do Estado como uma coisa algo que é ruim para a sociedade, que gasta muito dinheiro. Então, é muito difícil você fazer essa discussão, porque isso colou um tanto na população que não tem acesso à informação. O Estado, ele não é só mediador, ele é um promotor, um promotor das políticas econômicas e mais, ele é o responsável pelas políticas sociais. A política de proteção deve ser de responsabilidade do Estado. Promotor do Estado de Bem-Estar Social. Sim, promotor do Estado de Bem-Estar Social. Então, porque quem é que tem a capacidade de harmonizar essas desigualdades de renda? É o Estado através da tributação, que deve fazer essa harmonização e garantir a proteção. Então, lá em 88, a sociedade fez um pacto de coesão, tá certo? Onde definiu que teria uma política de proteção social que vai para além da Previdência para toda a sociedade. O que explica a população brasileira escolher um governo, recentemente, pouco mais de 5 meses, desvinculado dos seus próprios interesses? Você acabou de falar um termo muito bom, né? Perverso, né? É perverso, né? É uma sociedade... Vamos tentar olhar, né? Sempre lembrando que
enquanto o Luiz Inácio esteve nas pesquisas, ele estava à frente. Quando ele saiu, o governo atual ficou na projeção. Esse é o raciocínio, ou seja, tem uma camada de pessoas que votariam no Lula, se ele fosse candidato, que votaram no Bolsonaro, né, que mudaram o lugar do voto. Agora eu vou chamar a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou esta segunda-feira a nomeação de 4 novos embaixadores da boa vontade, incluindo o goleiro brasileiro Alisson Becker e sua esposa, a médica Natália Becker. O anúncio das nomeações foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, durante a abertura da 62ª Assembleia Mundial da Saúde em Genebra. A OMS explica que Becker e sua esposa foram nomeados na área da promoção da saúde. Becker, de 26 anos, joga no Liverpool do Reino Unido e participa no dia 1º de junho da final da Liga dos Campeões que acontece na Espanha. O atleta foi goleiro da seleção brasileira de futebol durante a última Copa do Mundo, que aconteceu em 2018 na Rússia. Natália Becker é médica e ativista de hábitos saudáveis. No Twitter, o casal disse estar honrado com a nomeação e determinados a trabalhar com a OMS para promover a saúde para todos e motivar a comunidade do futebol. A agência da ONU nomeou ainda Cynthia Germanotta, presidente da Fundação Born This Way, uma instituição que criou com a filha a artista Lady Gaga na área de saúde mental. A última nomeada foi Ellen Johnson Sirleaf, ex-presidente da Libéria, para atuar na área dos trabalhadores da saúde. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala. Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a crise e o desemprego no Brasil, com Patrícia Toledo Pellatieri, coordenadora executiva do Diese, e a historiadora Ana Paula Saviati. Ana, no bloco anterior, deixou uma pergunta a respeito se a população brasileira é alienada a partir das escolhas que ela fez nas últimas eleições. Olha, tem um sentido. Se a gente buscar o termo clássico do alienado, todos somos por causa dessa relação que a gente se propõe a ter. Mas não é que não havia um sentido. Qual foi a gente está falando que foi uma eleição manipulada? Foi. Então vamos tentar buscar na palavra. O que ela manipulou? Ela manipulou os desejos que a gente pode classificar e qualificar, mas ela manipulou os desejos da população brasileira. Ela buscou nos desejos, naquilo que ela pretendia, né? Então, o Bolsonaro, ele reivindica para si não autoridade, mas autoritarismo. Então, ele diz que ele vai resolver. Como vai resolver? Eu vou resolver, né? Então, é uma população que foi constantemente achincalhada, né? A gente tem um ponto de discussão baixíssimo em todos os canais. Não é só falta de acesso à informação, também é falta de filtro para informações, né? Se eu estou aqui falando hoje é porque eu estudei na universidade pública, eu tive acesso a Bolsa Alimentação, Bolsa Moradia durante 8 anos. Certo? Então, se hoje a gente está discutindo aqui, é porque todo o Estado me permitiu, como permitiu a todo mundo que está trabalhando ou falando aqui na universidade, para poder transmitir um conhecimento que eu acumulei durante 12, 15 anos da minha vida. Né? Então, quando a gente perde essa capacidade de trazer à população os benefícios que ela mesma oferece, como essa troca do Estado aqui, ela é alimentada, ela é difundida por programas policialescos, por uma mídia pobre, e aí chega um cara que oferece um milagre na figura dele. Muito bem, na crise brasileira todos nós estamos debaixo do mesmo guarda-chuva. Isso nos remete para a música da sua escolha, todos debaixo do mesmo sombreiro. Sim, essa música é muito boa. Por que você escolheu essa música? Olha, essa música é do Marcelo Yuca, né, no projeto dele, quando ele saiu do Rapa. O Marcelo Yuca sempre foi uma pessoa de muita consciência de classe, e eu acho que a música fala por si, gostaria que todo mundo ouvisse.
11 de setembro chileno, do sendero luminoso aos filhos encapuzados de Sandino. Depois de tantos planos tramados nas pastas de Kissinger e tantas fardas cegas que continuam a temer o mar terra, afro-latina e ameríndia, tão sugada quanto resistente, tão sugada quanto resistente. Democracia sem dentes é o nosso presente. Fingindo não ter mais Senhor, fingindo não ter mais Senhor, fingindo não ter mais Senhor. Vários generais exilados na velhice ainda sonham com o corpo daquela jovem que se foi. Porque não dedurou ninguém, porque não dedurou ninguém. Depois do sumiço dos meus ancestrais, depois do sumiço dos meus pais, aquelas utopias começam a ver sinais. Nos vemos nas ruas quase em tempo real, ressuscitando fantasmas que pareciam ter virado fast food globalizados. Tiros de festim ou uma lenda inesquecível de paixão. Depois do sumiço dos meus ancestrais, depois do sumiço dos meus pais, a tão usada foto de Che ainda tem força para sugerir que sempre é hora de sermos mais inteiros. Exilados na velhice ainda sonham com o corpo daquela jovem que se foi. Porque não dedurou ninguém, porque não dedurou ninguém. Depois do sumiço dos meus ancestrais, depois do sumiço dos meus pais, aquelas utopias começam a ver sinais. Nos vemos nas ruas quase em tempo real, ressuscitando fantasmas que pareciam ter virado fast food globalizados. Tiros de festim ou uma lenda inesquecível de paixão. Depois do sumiço dos meus ancestrais, depois do sumiço dos meus pais, a tão usada foto de Che ainda tem força para sugerir que sempre é hora de sermos mais inteiros. Democracia vacía, tanta hipocresía, no me la voy a acabar. Todos debajo del mismo sombrero, todos corriendo detrás del monedero, siempre escuchando la misma canción, la de que no hay dinero y que mañana será. Todo promesa, ninguna verdad, ganarse la vida con honestidad, eso sí que no paga, esa es la realidad. Todos debajo del mismo sombrero, todos toro, todos torero, todos verdugo, todos cordero, todos asando en el mismo asadero. Lo veo, no me lo creo, lo veo, no me lo creo. Todos debaixo de mesmo sombrero, debajo del mismo sombrero, sombrero, todos debaixo de mesmo sombrero, debajo del mismo sombrero, sombrero, todos debaixo de mesmo sombrero. Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Direitos humanos são direitos de todos.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala. Muito bem, agora nós vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna semanal. Olá, Dunker. Olá, Joel. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos falar de uma forma de ligação entre as pessoas que é universal, é disponível e é ascendente na cultura brasileira, que é a religião. Comportamento, com o professor Christian Dunker. A religião enquanto um sistema de crenças, de mitos, mas também a religião enquanto uma narrativa histórica que a gente compartilha, mas também a religião enquanto uma função social que coloca as pessoas em comunidade para enfrentar problemas, situações de vulnerabilidade, onde às vezes o Estado não chega, onde às vezes a sociedade civil não consegue se mobilizar, a religião ali está. Então, gente, há uma questão de fundo muito interessante para a psicanálise, é que é assim, como a religião se encaixa com as nossas neuroses. Como a religião, ela cumpre um papel de suturar, de consagrar aquilo que seria assim, os nossos sofrimentos psíquicos, né? E como ela trata esses sofrimentos psíquicos, às vezes estimulando a nossa neurose, estimulando aquilo que são os nossos sintomas, fazendo com que eles se universalizem, e como às vezes a gente usa a religião para justamente perceber que o nosso sistema de crenças, a nossa teologia é uma coisa, as nossas dificuldades individuais são outra. Então, o nascimento da psicanálise, o nascimento da psiquiatria moderna tem um recorte muito preciso, que é esse momento em que a gente deixa para trás a ideia de que todas as formas de sofrimento mentais, como a histeria, como a neurose obsessiva, eram assim, no fundo, possessões, coisas diabólicas, coisas demoníacas, e que a partir do Freud a gente percebe que isso foi ficando para trás, sem que houvesse de fato um confronto com a religião, mas uma espécie de reposicionamento psíquico. Então é isso, gente. Olhe para as suas crenças, examine as suas crenças, para que elas fiquem melhores, para que elas fiquem mais puras, para que elas resistam aos argumentos críticos, para que elas se tornem uma fé mais elaborada. E para isso, faz parte desse processo também perguntar-se: até que ponto isso aqui é religião? Até que ponto isso aqui são as minhas mazelas que eu estou transportando para a religião? Até que ponto isso está na crença, isso está no texto, isso está na Bíblia? E até que ponto isso é apenas o meu ressentimento, que eu estou usando a religião para colocar para fora e perseguir outros e consolidar meus preconceitos? Então é isso aí, gente. Mais escuta, mais análise, e a gente se vê na próxima. Comportamento, com o professor Christian Dunker. Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a crise e o desemprego no Brasil, com Patrícia Toledo Pellatieri, coordenadora executiva do Diese, e a historiadora Ana Paula Saviati. Patrícia, ao longo do programa eu falei que nós estamos numa era digital. Na era digital, esses empregos que agora existem, nas próximas décadas, não existirão mais, né? Como o Diese se debruça sobre esse tema? Porque ele é fundamental, já que a gente, com os 13 milhões de desempregados, nós teremos uma outra legião de brasileiros que também devem naturalmente perder o seu trabalho. Nós estamos, a gente costuma estruturar projetos de análise de futuro. Então, nós estamos agora com um projeto que é o trabalho do futuro. Esse debruçaço especialmente sobre quais são as oportunidades, mais do que são as perdas, quais são as oportunidades de trabalho do futuro. E eu queria aproveitar para dizer
que nós ainda estamos no início dessa estruturação, até porque os tempos são muito diferentes do que acontece na Europa, do que acontece nos polos centrais, e de quanto tempo isso para chegar no Brasil, porque depende de capacidade de investimento, enfim, de tudo aquilo que a gente conversou antes, da própria capacidade do Brasil de se desenvolver. Então, mas o interessante é apontar que justamente a área de humanidades é a área do trabalho do futuro. A filosofia, a psicologia, a psicanálise, a história, esse apontamento das humanidades é isso que a gente está verificando que deve ganhar muita visibilidade, muita importância no futuro, justamente por aquilo que eu tinha falado um pouco antes sobre a necessidade da criatividade. Então, as pessoas, para serem criativas, também precisam conhecer a sua história e conhecer os seus desejos, enfim. Então, é interessante. Você concorda, Ana, que Olha, nesse todo o processo que ocorre, não só no Brasil, mas no mundo, o resgate da humanidade é uma saída para o homem na sociedade moderna? Precisa ser o resgate, né? Nós precisamos nos resgatar, né? Nos resgatar para além dessas formas de sociabilidade. E como a Patrícia está falando, tenho certeza que os meus colegas do departamento vão ficar muito felizes, porque se num momento como esse nós estamos, né, nos encontrando tão mergulhados numa situação tão depreciativa das humanidades, é isso, né? O trabalho com um pensar, né? Não é um trabalho técnico, porque muitas vezes o trabalho do técnico é importante, é claro que é, mas e para além disso? A humanidade são cursos que se propõem a pensar como a humanidade chegou até aqui e faz perguntas para buscar respostas. Então, é um exercício de criatividade constante. Precisamos ser. Independente do que vier a ser isso aqui, nós precisamos estar sempre criando formas novas de relação. Ou seja, aquela ideia dos anos 80 do século passado, da ocupação do tempo livre, o direito ao ócio, tem que ser resgatado para o homem começar a pensar de uma maneira mais criativa de como deve ser a sociedade do futuro. Ele precisa ser financiado, tá certo? Porque para você pensar, criar, você precisa estar com a sua sobrevivência garantida. Então, o que nós temos que discutir é como você financia essa possibilidade. Muito bem, essa reflexão, essa entrevista com vocês dois foi muito proveitosa, mas o nosso tempo está acabando. Para finalizar o nosso programa, a esperança ainda é uma saída para o homem comum que está desempregado, que deve perder seu emprego por falta de políticas públicas, por falta de investimentos da iniciativa privada. Eu queria olhar de vocês. Vocês são esperançosas no Brasil? Eu sou extremamente esperançosa e acho que várias movimentações que estão acontecendo e que às vezes a gente nem consegue saber tudo o que estão nas periferias, porque isso nasce muito dos momentos de crise, as oportunidades nascem muito, fluem nos momentos de crise e nós estamos vendo aí essas movimentações todas. Eu acho assim, nós devemos ser esperançosos e devemos arregaçar as mangas. Não dá para ficar sentado esperando um milagre, porque milagre não acontece. Então tem que sair, tem que se mobilizar, tem que procurar a boa informação, porque é isso como a Ana disse, nós somos mal informados. Então tem que procurar e tem que se juntar no espaço que for para fazer a luta. Eu vou pôr um passo mais ainda e dizer que as coisas não são como elas deveriam ser. Certo? Nós temos que fazer um resgate, sim, de uma coisa chamada utopia. Se a gente não sabe como poderia ser, mas precisa ser diferente, então que a gente se una nisso e busque transformações. Reconhecer que a proposta de mais mercado, por mais que seja dito por pessoas com uma carinha nova, bonita, jovem, é super legal, na prática não vai nos levar a um bem comum. Então vamos transformar as relações para buscar algo melhor. Agradeço as participações de Patrícia Toledo Pellatieri e Ana Paula Salviati. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado.
nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha, que está em nosso portal, observatoriotercetor.org.br. Se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.